Diná, por sua vez, pede para que Theo dance com ela por um momento, claramente com a intenção de se afastar de Andressa e aliviar a tensão no ambiente. Theo, ao retornar da dança, comenta com leveza que, para acompanhar Diná, é preciso ter bastante fôlego, arrancando sorrisos dos que estão por perto. Em seguida, todos fazem seus respectivos pedidos no restaurante, tentando manter a noite agradável. Raul e Andressa trocam um selinho discreto, demonstrando certa cumplicidade entre os dois. Enquanto isso, do outro lado, as amigas de Bia demonstram preocupação ao comentarem que procuraram por ela, mas que não conseguiram encontrá-la em nenhum lugar. Estela, preocupada com a situação, observa que já está ficando tarde e sugere que talvez fosse melhor as meninas irem para casa, deixando implícito que, caso Bia retornasse, ela mesma avisaria. Tibério, percebendo o clima de tensão, conversa com Estela e pergunta se ela não gostaria de ligar para alguém em busca de informações. Estela responde que já tentou entrar em contato com as colegas da escola de Bia, mas todas já haviam chegado em casa há bastante tempo, e então ela decide esperar mais um pouco, na esperança de que a filha volte. Enquanto isso, Sininha comenta com Lisa sobre Tibério, notando sua preocupação, mas Lisa explica que ele só voltará para casa quando Bia reaparecer. Sininha, surpresa com a situação, questiona desde quando Estela precisa de ajuda para lidar com as coisas. E ao falar de Bia, levanta a hipótese de que a menina possa ter descoberto algo ruim e, revoltada, acaba fugindo. Lisa, no entanto, reforça que Estela é uma pessoa extremamente séria e que essa hipótese talvez não se sustente. Mais tarde, após um certo tempo, Zeca e os integrantes da banda chegam ao local para jantar. Theo, tentando descontrair, pergunta por que eles não aproveitaram a noite para assistir a um show, e ao que Raul emenda perguntando se Andressa toparia acompanhá-los. Ela, no entanto, diz estar com dor de cabeça. Theo, minimizando a situação, afirma que a dor de cabeça irá passar, o que irrita Diná profundamente. Indignada, ela pergunta a Theo se ele a acha com cara de boba, e em tom de crítica, revela que está ciente de que ele e Raul armaram aquele encontro com o intuito de promovê-la. A tensão se intensifica, e Diná e Andressa acabam discutindo de forma mais aberta. Paralelamente a isso tudo, Estela continua esperando por Bia ao lado de Tibério. Durante a conversa, ela menciona Ismael, e Tibério, curioso, pergunta se ela ainda gosta dele e se há mais alguém em sua vida. Em seguida, ele questiona se Estela nunca pensou em oferecer a Bia a presença de uma figura paterna. Estela fica visivelmente pensativa e dá a entender que, talvez, sim, exista alguém em seus sentimentos, embora evite ser direta. Ela então muda de assunto rapidamente e comenta sobre a possibilidade de sair para procurar um táxi com o objetivo de encontrar Bia por conta própria. Geraldão comenta com Tibério que Sininha está bastante preocupada com ele, demonstrando o quanto todos estão tensos com a situação. Finalmente, Bia chega em casa, o que traz um alívio imediato para que todos que estavam à sua espera. Estela agradece a presença de todos que estavam envolvidos na busca, demonstrando sua gratidão diante daquele momento tenso. No entanto, logo após a saída das pessoas presentes, uma briga na rua chama a atenção e o clima continua carregado. Estela, já emocionalmente esgotada, diz que essa será a última vez que ficará esperando por Bia, deixando claro que não pode continuar vivendo em função de uma filha que insiste em buscar um pai ausente. Ela afirma que Bia precisa aceitar a realidade e que não pode continuar procurando por alguém que sequer mora mais no Brasil, reforçando que esse homem abandonou a família e partiu para outro país, levando ainda outra mulher consigo. Bia, revoltada com o que houve, grita dizendo que tudo aquilo é mentira, mas Estela afirma e garante que está apenas falando a verdade. Quando Bia tenta sair, irritada e confusa, Estela impede e diz que desta vez ela vai ouvir toda a verdade, custe o que custar. Ela então começa a contar a história de seu casamento, revelando que se casou com Ismael por amor, mas que na época ainda não conhecia o lado aventureiro dele. Estela narra as dificuldades que enfrentaram juntos, os momentos difíceis e as decepções, e pede sinceramente para que Bia acredite nela. No entanto, Bia, abalada, diz que não consegue acreditar sem provas, exigindo alguma evidência do que foi contado. Enquanto isso, em outro lugar, Otávio observa atentamente uma fotografia de Diná e fica profundamente pensativo. Seu filho mais novo percebe o comportamento do pai, vê a foto em suas mãos e logo comenta com Tato sobre a cena, dizendo que viu Otávio com uma foto de Diná. Curioso, Tato pergunta se ele tem certeza do que viu e o leva até Otávio para confirmar. Otávio então explica que o que mais o intriga naquela foto é a forte sensação de já conhecer Diná de algum lugar.
embora não consiga lembrar exatamente de onde. Tato pergunta se Glória, a empregada da casa, já viu Diná ali em algum momento, e ele mesmo alega que Diná pode ser apenas uma amiga de muito tempo. Mesmo assim, Tato insiste que deseja descobrir de onde exatamente conhece Diná, mas Otávio continua sem conseguir lembrar. Enquanto isso, de volta à casa de Estela, Bia questiona se é verdade que seu pai foi para o Canadá, ao que Estela responde que foi isso que ouviu dizer. Estela confessa que, por muito tempo, manteve esperanças de que Ismael pudesse voltar um dia, mas hoje sabe que não pode mais viver com essas ilusões. Bia então pergunta diretamente se sua mãe ainda gosta dele, e Estela de forma honesta responde que não, encerrando qualquer dúvida sobre seus sentimentos. Bia questiona por que a mãe nunca lhe contou a verdade, e Estela explica que apenas queria protegê-la, que não queria magoar sua filha com uma história tão dolorosa. Bia, emocionada, diz que sente saudades do pai, mas Estela pede para que ela caia na real e pare de alimentar fantasias, pois tudo isso não passa de uma ilusão criada por ela mesma, uma tentativa de preencher um vazio deixado por um homem que escolheu ir embora. Andresa, visivelmente indignada, comenta com Guiomar e Raul sobre o incômodo encontro que teve com Diná, demonstrando claramente que a situação não foi nada agradável para ela. Guiomar, tentando compreender melhor o ocorrido, pergunta com cautela se as duas chegaram a fazer as pazes durante esse encontro. Mas Raul, percebendo o clima tenso e já ciente do desfecho, dá a entender com clareza que isso não aconteceu. Ele comenta que Andresa havia prometido a Theo que, ainda naquela semana, faria uma visita à locadora, o que mostraria alguma boa vontade de manter uma convivência civilizada. Mas Andresa, firme em sua decisão, responde que irá sim até a locadora, mas que não pretende comprar mais nada para a galeria, deixando claro que sua colaboração com Diná nesse aspecto chegou ao fim. Raul, tentando amenizar a situação, pede para que ela deixe essa responsabilidade nas mãos de Diná, sugerindo que talvez seja melhor assim para evitar mais desentendimentos. Em um momento mais descontraído, Raul faz um elogio à sogra, dizendo que se Andresa fosse parecida com Guiomar, ele seria o homem mais feliz do mundo, o que arranca sorrisos, mas não desfaz totalmente o clima de tensão. Enquanto isso, em uma conversa mais íntima, Theo afirma que se casou com Diná porque a amava, reforçando o sentimento verdadeiro que existiu entre eles no passado. Diná, por sua vez, responde com certa ironia, lembrando que esse amor ficou no passado. E em seguida faz uma pergunta direta e desconcertante. Se ele a conhecesse hoje, ainda se casaria com ela? Theo, visivelmente desconfortável com o questionamento, evita responder diretamente e muda de assunto, dizendo que o encontro com Raul e Andresa naquela noite foi chato e só serviu para piorar ainda mais a situação já delicada. No entanto, Diná insiste, repetindo a pergunta de forma mais incisiva, querendo saber se ele, conhecendo-a como é hoje, ainda a escolheria como esposa. Theo, percebendo que aquela conversa não levaria a um bom lugar naquele momento, tenta encerrar o assunto, pedindo para que eles deixem para discutir isso no dia seguinte. Provavelmente na esperança de que o clima esteja mais calmo e propício para um diálogo mais produtivo. Diná fica pensativa, mergulhada em seus próprios pensamentos, refletindo sobre os últimos acontecimentos e tudo que tem se desenrolado ao seu redor. Enquanto isso, Theo procura por Otávio, demonstrando interesse em conversar com ele, e aproveita a oportunidade para dizer que assistiu a uma defesa feita por Otávio, e admirado, o elogia com sinceridade, reconhecendo sua competência. Em tom de curiosidade, Theo pergunta se Otávio está apenas passeando, aproveitando o dia, ao que Otávio responde que, na verdade, está procurando um presente, com a intenção de fazer uma gentileza para alguém. Mostrando-se solícito, Theo indica a loja de Diná como uma boa opção para ele encontrar o presente ideal. Em outro cenário, Estela, em seu ambiente de trabalho, demonstra estar nervosa e instável, o que acaba refletindo em seu desempenho, levando-a a cometer erros. Como consequência, o trabalho de Estela é repassado para Duarte, o que a deixa ainda mais tensa. Nesse momento, Tibério entra na sala, mas é surpreendido pela reação de Duarte, que, incomodado, alega que ele deveria bater na porta antes de entrar, demonstrando impaciência. Enquanto isso, Diná desabafa com Carmen, comentando que o encontro constrangedor da noite anterior foi, na verdade, uma armação planejada por Theo e Raul, e que ela não pretende esquecer tão cedo o constrangimento que passou. Pouco depois, Carmen é quem atende Otávio quando ele entra na loja, mas Diná, ao vê-lo, demonstra desconforto. Otávio explica que está procurando um presente para sua governanta, tentando manter uma atitude cordial. Mas Diná, visivelmente irritada, diz que Carmen pode ajudá-lo, se retirando de maneira fria e demonstrando mágoa.
Em outra conversa, Theo comenta que Mauro está se aproximando demais de Lisa, praticamente roubando-a de Alexandre, e afirma que Mauro está se arriscando com essa atitude, além de estar se aproveitando da situação conturbada do relacionamento. Mauro, por sua vez, declara que Lisa é muita areia para o caminhão de Alexandre, demonstrando arrogância. De volta à loja, Otávio insiste em conversar com Diná e pede sua opinião sobre o produto que pretende comprar, dizendo que gostaria da ajuda dela, se for possível. Diná, ainda ressentida, questiona se ele se esqueceu de que um dia ela também precisou da ajuda dele, ao que Otávio tenta amenizar, dizendo que ela deveria esquecer aquilo. No entanto, em um momento de forte emoção, Diná quebra um objeto que estava segurando e diz com firmeza que jamais vai esquecer o que passou. Otávio então faz uma observação intrigante, dizendo que tem a estranha sensação de que essa cena já aconteceu antes, como se ela estivesse repetindo um gesto do passado. Diná, por sua vez, nega categoricamente, afirmando com convicção que aquilo não era uma repetição, e que se lembra com clareza de todas as vezes que teve o desprazer de estar na companhia dele. O capítulo se encerra com esse clima tenso, revelando mágoas profundas e emoções mal resolvidas entre os dois. Diná, visivelmente alterada, alega que Otávio está completamente louco e que certamente está a confundindo com outra pessoa, demonstrando impaciência e indignação com a situação. Otávio, por sua vez, insiste em dizer que já presenciou aquela cena antes, como se fosse algo repetido em sua memória, o que o deixa intrigado e desconcertado. Diná responde com firmeza, afirmando que ele deve estar confundindo-a com alguém parecida, pois ela jamais esqueceria alguém tão desprezível quanto ele, reforçando sua antipatia e desdém por Otávio. Abalada, Diná comunica a Carmen que pretende ir para casa e logo em seguida decide ligar para Theo. Porém, quem atende a ligação é Mauro, que informa que Theo havia saído para verificar uma obra, o que a deixa ainda mais frustrada. Após encerrar a ligação, Carmen, percebendo o estado emocional de Diná, pergunta se ela prefere que chame um táxi para levá-la, e Diná confirma sua decisão de ir embora, afirmando com veemência que odeia Otávio, não apenas pela situação constrangedora vivida, mas também por ele estar empenhado em condenar seu irmão, Alexandre, o que para ela é inadmissível. Enquanto isso, Otávio, também confuso com seus sentimentos e pensamentos, conversa com Queiroz e o questiona se ele já teve a sensação de ver uma pessoa pela primeira vez, mas sentir como se já a conhecesse de algum lugar, com a estranha e profunda certeza de que aquela pessoa não era de fato uma desconhecida. Queiroz responde que já passou por isso, especialmente em determinados lugares que parecem familiares, mesmo sem nunca ter estado neles. Otávio, mantendo um certo mistério, fala sobre Diná sem citar nomes, dizendo que ela teve uma reação extremamente incomum e que naquele momento específico ele teve uma convicção inabalável de que aquilo já havia acontecido antes, como se estivesse vivendo uma repetição de algo que já experimentou. Tentando descontrair, Queiroz menciona a ideia de reencarnação, mas rapidamente diz que está apenas brincando e que, na verdade, não acredita nessas coisas, mesmo que o assunto o deixe curioso. Enquanto isso, Diná chega em casa, ainda visivelmente abalada, e é recebida por Maroca, que estranha sua chegada antecipada e pergunta o motivo de estar em casa tão cedo. Diná justifica dizendo que está com dor de cabeça, tentando disfarçar o que realmente está sentindo. Preocupada, Maroca sugere que ela tome um remédio, mas Diná responde que Carmen já havia lhe dado algo, evitando mais questionamentos. Maroca, desconfiada, observa o comportamento da filha e comenta que Diná está escondendo alguma coisa, intuindo que há mais por trás daquela dor de cabeça repentina. Diante da insistência, Diná dá a entender que realmente houve uma discussão na locadora, mas não entra em detalhes. Ela apenas afirma que tem certeza de que, se contar tudo o que aconteceu, Maroca ficará extremamente brava, revelando que está com receio de preocupá-la ainda mais com seus problemas. Lisa está trabalhando normalmente quando, de repente, Fátima se aproxima e, percebendo sua expressão preocupada, pergunta o que aconteceu. Lisa, com um semblante tenso, mostra um documento que acabou de receber e revela que terá que comparecer novamente à delegacia no dia seguinte, deixando Fátima surpresa. Ela então confessa com pesar que ajudou na fuga de Alexandre, demonstrando arrependimento e nervosismo com as consequências dessa atitude impulsiva. Em outro local, um dos funcionários de Otávio compartilha uma notícia triste. Informa que a filha dele havia falecido. Otávio, visivelmente abalado, pergunta quando aquilo aconteceu e escuta atentamente enquanto o funcionário descreve toda a situação com detalhes.
Indignado e ao mesmo tempo confuso, Otávio pergunta por que ele não foi avisado antes, ao que o homem responde que tentou avisar, mas que seu filho havia dito à Glória que ele não poderia comparecer. Otávio rebate, dizendo que não foi informado sobre o motivo da ausência, sentindo-se excluído de um momento tão importante e doloroso. Em seguida, ambos entram para dentro de casa, onde continua a conversa de maneira mais reservada. Otávio, ainda visivelmente abalado, revela que conseguiram localizar o motorista envolvido na tragédia, mas diz com tristeza que nada será capaz de trazer sua filha de volta, expressando o peso da perda irreparável que está enfrentando. Enquanto isso, Dedé decide ir até a casa de Carmen, mas ela, percebendo sua aproximação, rapidamente se desarruma, tentando mudar sua aparência para parecer uma pessoa totalmente diferente da que ele conhece. Quando Dedé chega, ela mesma atende, mas finge que Carmen não está presente no momento. Depois, Carmen comenta com Lisa sobre o ocorrido, dizendo que Dedé acreditou realmente que aquela versão desarrumada dela era outra pessoa, o que ela achou até divertido. Mais tarde, o público se encanta com a presença de uma pessoa fantasiada tocando um instrumento na rua, chamando a atenção e despertando a curiosidade de todos. Durante o trajeto, essa mesma pessoa fantasiada acaba parando Carmen e Lisa, bloqueando o caminho por alguns instantes de forma misteriosa, mas logo depois, ambas conseguem passar sem problemas, apesar do momento estranho. Paralelamente, Alexandre, ainda na cadeia, conversa com os outros detentos e revela que tem pensado bastante sobre Lisa, chegando à conclusão de que ela é diferente das outras pessoas e que não seria capaz de abandoná-lo, especialmente após ter arriscado a própria liberdade por ele. Um dos presos questiona se o amigo de Alexandre realmente deu o recado que ele havia mandado. Outro detento, então, levanta a possibilidade de Mauro estar se aproximando de Lisa com outras intenções. Alexandre, irritado com essa ideia, rebate com firmeza e afirma que, se Mauro estiver mesmo tentando se aproximar de Lisa, ele dará um jeito de acabar com ele, demonstrando novamente sua personalidade explosiva e possessiva. Sininha, tentando se aproximar mais de Tibério, o convida para jantar, demonstrando seu interesse e desejo de compartilhar um momento agradável ao lado dele. Enquanto isso, em outro local, Otávio procura Alberto com urgência, dizendo que precisa conversar sobre algo importante e o convida para jantar, esperando que esse encontro os ajude a esclarecer algumas questões pessoais. No entanto, Alberto revela que já havia aceitado um convite de Mauro para sair naquela noite, deixando Otávio um pouco frustrado. Otávio insiste, pedindo que ele desmarque com Mauro, mas Alberto recusa educadamente, explicando que sair com Mauro nesse caso é uma forma de tranquilizar Diná, já que, ao saber que seu marido está com ele, ela fica mais calma e menos desconfiada. Otávio, curioso, pergunta o motivo disso. Ao que Alberto comenta com um leve sorriso sobre os ciúmes evidentes que Diná ainda sente. Em meio à conversa, Otávio menciona uma conversa recente que teve com Diná, na qual eles acabaram tocando no tema da reencarnação. Intrigado com os sentimentos e lembranças estranhas que tem vivido ultimamente, Otávio pede a Alberto que o ajude a entender melhor o que está acontecendo com ele, questionando se Diná poderia ter alguma ligação com esses episódios misteriosos. Alberto, intrigado, pergunta diretamente se ele acredita que Diná tem relação com essas sensações que anda sentindo, abrindo espaço para uma reflexão mais profunda. Enquanto isso, na casa de Lisa, a família se reúne para o jantar. Durante a refeição, seu pai reclama do tempero e diz que a comida está salgada, provocando Zeca, que, já cansado das críticas constantes, rebate dizendo que sempre tem que haver alguma reclamação por parte dele. Lisa, abalada e distraída, admite que realmente não está com cabeça para cozinhar, justificando que está muito nervosa por causa da intimação que recebeu da polícia, o que tem mexido com seu emocional. Sentindo-se pressionada e desanimada, Lisa desiste de comer e se levanta, mas Zeca tenta convencê-la a continuar na mesa, querendo que a família permaneça unida nesse momento difícil. Em seguida, Zeca dirige-se ao pai, afirmando com firmeza que em tempos como esse é exatamente quando todos deveriam estar unidos, não discutindo, mas se apoiando mutuamente. No entanto, o clima esquenta e os dois acabam se exaltando, iniciando uma discussão em voz alta, expondo o estresse e a tensão acumulados. Em paralelo, na casa de Diná, ela janta tranquilamente ao lado de sua mãe Maroca e de Pati.
O ambiente é mais calmo, até que Theo aparece e avisa que está saindo, demonstrando estar com outros planos para a noite. Antes de ir, ele tenta suavizar a saída, dizendo que, ao voltar, trará chocolates de presente para Patty, tentando manter um clima leve e descontraído, mesmo diante da aparente distância emocional que começa a surgir entre ele e Dinah. A garota diz que vai ficar esperando, mas Theo, de forma carinhosa e cuidadosa, a orienta a ir dormir, garantindo que deixará o chocolate sobre a cama dela, num gesto de carinho e atenção que tenta suavizar a sua ausência. Enquanto isso, Maroca expressa sua insatisfação ao reclamar da comida feita pela cozinheira, insinuando que as coisas não estão como deveriam na casa. Dinah, refletindo sobre a situação do seu relacionamento, comenta que naquela noite seu marido sairá e diz que pretende conversar com ele. Mas sua mãe relembra que ela fez uma promessa e que deu sua palavra, aconselhando-a a manter sua postura e confiança. Theo, por sua vez, se encontra com Alberto em um local mais reservado. Durante a conversa, Alberto pergunta como ele deixou Dinah, curioso com o estado emocional dela. E Theo responde que, infelizmente, ela acabou ficando nervosa naquele dia, dando a entender que a tensão entre eles tem aumentado. Em seguida, Theo demonstra um pouco de impaciência ao comentar com Alberto que Mauro está demorando para chegar, o que o deixa ainda mais inquieto. Ao mesmo tempo, Dinah, contrariando o conselho da mãe e seguindo seu instinto, decide se arrumar para ir até o restaurante, onde sabe que seu marido está. Estela, percebendo a movimentação, questiona a atitude da irmã e alerta que ela vai aparecer lá sem avisar, o que pode gerar uma situação desconfortável. Dinah, no entanto, argumenta que quer deixar Theo solto e observar seu comportamento, como uma forma de testar sua confiança e ver se ele realmente se mantém fiel, mesmo quando pensa estar livre. Estela, mais ponderada, diz que Theo está em ótima companhia e que ela confiava no Mauro, tentando convencer Dinah de que sua presença repentina no local pode soar como desconfiança e causar constrangimento. Estela ainda alega que Theo pode se sentir profundamente humilhado ao vê-la chegando de surpresa no restaurante, questionando se essa é realmente a melhor forma de lidar com a situação. Mas Dinah, decidida, ignora os conselhos e sai de casa com o objetivo de confrontar a realidade. Enquanto isso, Mauro chega ao restaurante acompanhado de 3 amigas, levando-as para jantar juntamente com Alberto, demonstrando uma postura mais descontraída e talvez provocativa. Na pensão, os moradores aproveitam o tempo livre e se distraem jogando animadamente, enquanto a vida vai seguindo seu ritmo agitado. O capítulo se encerra de forma tensa, com Dinah finalmente chegando ao local e encontrando Theo junto com Alberto e as 3 mulheres, observando a cena que tanto temia. Ao ver a situação com seus próprios olhos, Dinah, tomada pela emoção, não hesita e com firmeza diz para todos que está na hora de irem para casa, encerrando o momento com uma mistura de surpresa, frustração e autoridade, deixando no ar o que acontecerá a seguir.